Boa noite e bem-vindos ao curso Artes e Maternagem Negra, Narrativas Contra-Hegemônicas, um projeto patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. É importante lembrar que essa aula está sendo gravada, então a inscrição e a presença já autorizam automaticamente a exibição da voz e da imagem no meu canal do YouTube e em possíveis materiais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, caso desejem abrir a câmera e fazer comentários. Existe também a opção de comentar no chat, que não vai ficar gravado. Eu vou iniciar, assim como na última aula, com outro poema da Conceição Evaristo, que dialoga também com as questões, com o próprio poema que eu trouxe da outra vez, e com as questões que eu pretendo abordar aqui nessa aula. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Então, gostaria de iniciar dando uma pequena retrospectiva, né, sobre a última aula, em que nós falamos sobre as imagens que a colonialidade tentou construir sobre as mulheres mães negras e como que algumas artistas elas se reapropriaram dessas imagens num gesto de retomada para reelaborar e construir narrativas que reflitam tanto um outro lado da história quanto as projeções de futuros dignos. Nós entramos em contato com as imagens produzidas pela colonialidade e abordamos um pouco do que acontecia paralelamente na vida real, na história cultural do nosso país, construída pelas mulheres negras. A maternagem expandida de mães e tias do samba e do terreiro, como, por exemplo, a tia Ciata, né, que elas costuravam as suas poéticas fora desses projetos estéticos e literários dos grupos intelectuais que tinham uma visão totalmente limitada, né? Acreditavam que o modernismo era aquilo que estava sendo feito na semana de 22, ignoravam completamente a modernidade que estava sendo construída nas ruas por essas mulheres. E muitas vezes, né, foi nas próprias escolas de samba, nos terreiros, nos quilombos, nas favelas, nas aldeias, que essas mulheres fizeram e fazem das suas maternagens um instrumento político, de resistência e compromisso com a transmissão dos saberes ancestrais. Essas sujeitas responsáveis pelo que se entende hoje por cultura brasileira tiveram suas imagens folclorizadas e muito da sua contribuição apropriada e suas autorias apagadas, né? Um exemplo da folclorização dessas imagens, por exemplo, é a Mãe Preta, a ama de leite, né? Que foi amplamente reproduzida pelos artistas acadêmicos. E a gente vê que essa realidade não reflete a atuação política, né, e de vida das mulheres mães negras no decorrer do século XX. Então, através dessas obras contemporâneas que foram apresentadas, principalmente da Geviana e da Renata Felinto, elas afirmam que a nossa humanidade ela não é negociável e que esse gesto de retomada, mesmo que simbolicamente, é uma ação de justiça em prol de todo o povo preto, né? Porque falar de mãe é falar de todos, direto ou indiretamente, né? Então, nesse sentido, eu gostaria também de iniciar explicando o porquê do título desse curso ser Arte e Maternagem Negra, e não Arte e Maternidade Negra. Eu sempre me confundo quando eu vou falar ali no início, porque maternidade é uma palavra que já está ali muito fixada no nosso vocabulário, mas é muito importante situar esse lugar, né, do que é
a maternagem. Enquanto na psicologia, né, o que se coloca através de vários autores é que, enquanto a maternidade é tradicionalmente permeada pela relação consanguínea entre mãe e filho, a maternagem é estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e o acolhimento do filho ou filha, né, pela mãe. Então, a maternagem, nesse sentido, ela supõe agência e protagonismo, né? Os processos de maternagem que são explorados aqui nesse curso, eles não pressupõem um processo biológico por si, porque essa é a visão do colonizador, né? A maternagem, ela ser biológica, quer dizer, a maternidade é biológica, né? Mas a gente coloca a maternagem como essa questão, né? A agência, uma posição política também e poética, né? Como a gente está tratando de artes visuais. Eu trago também para, enfim, iniciar essa aula em diálogo com a última aula, essa ilustração da Thaís Devir, Thaís de Oliveira. O nome artístico dela é Thaís Devir, mas ela também atende por Thaís de Oliveira. Ela é uma designer e artista carioca. Ela sintetiza, né, essa relação das funções históricas das mães e tias negras com o afeto. E quando eu olho para essa imagem, ela me remete muito a todas aquelas que dedicaram a sua vida ao cuidado e ao ensino e que pouco puderam ser acolhidas e cuidadas, principalmente no papel de mais velhas, né? E aí, numa análise mais iconográfica, nós podemos apontar essa figura central que abraça essas mulheres enquanto elas se abraçam. E como vocês podem perceber, existe realmente um jogo de imagem, porque esses braços longos que saem também dos ombros eles saem também dos ombros das próprias mulheres que estão sendo abraçadas ali nos cantos, né? Mas numa mirada geral, a gente entende que esses braços eles pertencem a essa figura central, né? E aí, essa figura, ela parece ser uma entidade cosmológica, né? Ela, por causa desse tamanho e tudo mais, a gente pode identificar como uma figura do campo do imaterial, do cosmológico, do divino. E aí, nesse sentido, eu remeto a Nanã Buruquê, que é a orixá ancestral, né? Ela é tida como avó, e ela está associada à sabedoria e às águas paradas. Ela é descrita como uma grande matriarca, né, relacionada à calmaria, né, que orienta os seus filhos de uma forma mais branda, mais tranquila, representa a velhice, a experiência da vida e os saberes mais profundos. E isso dialoga diretamente com aquilo que eu trouxe na última aula, sobre as matriarcas, elas serem as portadoras dos saberes ancestrais, né? Essa sabedoria que está no campo da memória, do vivido, enfim. E um desses itens simbólicos que mais me aproxima da imagem da orixá, né, são as raízes no lugar das pernas, porque o termo nanã, em algumas línguas africanas, ele representa raízes, aquilo que está no centro da terra. Um outro simbolismo associativo que eu posso identificar nessa imagem é o tamanho da figura em relação às outras mulheres, já que algumas iconografias sugerem que a orixá seja capaz de se agigantar como uma expressão do seu poder, né? E pelas palavras da Thaís de Oliveira, sobre essa obra, ela simboliza o todo, o passado, o presente e o porvir. Todos os giros na nossa definição de tempo, regidos por essa grande mãe ancestral, a única capaz de atravessar temporalidade. E aqui eu acho
Eu vou, antes de passar para esse texto, né, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente apresenta trechos que vão ser, de alguma forma, criticados ou questionados, né? Que é o seguinte, eu acho que é muito importante pontuar aqui, mais uma vez, algumas diferenças no pensamento feminista de origem eurocêntrica, sobre maternidade, amor e as questões que atravessam mulheres mães negras no decorrer da história, né? E aí, nisso agora eu passo que existe uma fala muito famosa, né, muito popular da socióloga francesa Elisabeth Badinter, não sei se a pronúncia é essa, Badinter, no livro O Amor Conquistado, onde ela questiona, né, o famoso instinto materno e principalmente o amor materno. Então, vou ler esse pequeno trecho aqui para vocês. Ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção de que o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma conduta universal e necessária da mãe. Ao contrário, constatamos a extrema variabilidade de seus sentimentos, segundo sua cultura, ambições ou frustrações. Como, então, não chegar à conclusão, mesmo que ela pareça cruel, de que o amor materno é apenas um sentimento e, como tal, essencialmente contingente? Esse sentimento pode existir ou não existir, ser e desaparecer, mostrar-se frágil, forte ou frágil, preferir um filho ou entregar-se a todos. Tudo depende da mãe, de sua história e da história, com H maiúsculo. Não há uma lei universal nessa matéria que escapa ao determinismo natural. O amor materno não é inerente às mulheres, é adicional. E aí é importante dizer aqui, né, que a ideia não é discordar diretamente de Batinter, mas de mostrar a localidade da sua fala e de como ela está inserida dentro de um contexto histórico que se coloca diretamente em oposição ao patriarcado branco europeu, dentro de um contexto de pensamento moderno e desenvolvimentista que usa a maternidade como uma condição de subalternização e confinamento das mulheres mães ao lar, né? Aumentando essa disparidade de poder entre os gêneros e usando esse amor materno como artifício para que a mulher se conforme com essa situação. E na obra da Badinter, em geral, também existe uma desconsideração, inclusive, do papel do patriarcado europeu e francês, especificamente, nesse colonialismo que é imposto a outras partes do globo. Um exemplo que eu posso citar é ali no final dos anos 80, quando ela vai redigir um manifesto junto com outras feministas e pensadores, né, sobre a aceitação do véu islâmico nas escolas. Ela se coloca contra a aceitação desse véu islâmico, porque aceitar essas meninas, né, usando esse adereço, seria aceitar a opressão de gênero no seu grau máximo. E aí ela desconsidera, né, junto com, enfim, todos esses outros pensadores, essas outras pensadoras, toda a capacidade de agência e tudo que o processo colonial faz com as mulheres islâmicas, assim como o processo de imigração, né, e é, o quanto que uma ação dessa seria uma opressão, uma camada de opressão muito maior do que aquela que a mulher vive na própria cultura, né? Enfim, assumir que tudo faz parte, né, dessa opressão dentro de outras sociedades, outros costumes, né, coloca esse feminismo europeu
com uma missão maternalista diante dos outros povos, né? Diante dessas mulheres submissas e indefesas que estão esperando a sua salvadora europeia. Então, é uma questão, assim, trazendo um paralelo a essa fala dela, né? E aí é um apontamento assim de que essas feministas ocidentais, né, desse feminismo que dominou os discursos sobre maternidade principalmente, elas não conseguem dissociar o amor materno de uma questão de gênero e das relações de poder que são decorrentes dessas questões de gênero. E aí, para pensar as maternidades imbrincadas em relações de gênero, raça, classe, é preciso ir além. É preciso compreender os processos de desumanização das mulheres nos contextos coloniais, né? E considerar que o mito do amor materno, ainda que ele fosse universalizante de todas as experiências femininas, ele não correspondia na prática às políticas empreendidas em relação às mulheres racializadas, né? Que dificilmente, tanto se a gente falar de mulheres racializadas na Europa, quanto nas suas terras após o processo de escravização e de colonialismo, elas raramente estiveram confinadas ao espaço doméstico. E esse é o processo que ocorre até hoje. Então, para trazer um contraponto, né, ao que se entende hegemonicamente nessa relação entre gênero e maternagem, eu trago essa pesquisadora oxunista nigeriana e professora associada de sociologia na Universidade de Stony Brook, a Yoronke Oyeyumi. Minha dicção em Yorubá não é das melhores, né? Não sou fluente em Yorubá, mas ela teve uma importante contribuição, né, no campo da sociologia de gênero, e ela analisou e continua analisando a sociedade iorubá, né? Ela propõe esse oxunismo, eu falei oxunismo, né? Ela é oxunista, no lugar do feminismo, como um caminho de superação dos papéis de gênero coloniais. E se a gente pensar, né, como aponta a Yoronke Yoyumi, não existia hierarquizações de gênero na cultura iorubá, que inclusive foi uma das culturas que mais influenciou culturalmente e imageticamente o Brasil, né? Isso reconfigura todas as relações de poder, né? Que colocam a mulher mãe como uma sujeita subalterna, num lugar definido apenas pelo sofrimento das mazelas sociais e históricas vigentes, né? Segundo a autora, a colonização ela impôs o patriarcado e as relações de gênero que não existiam antes nessas sociedades iorubá. É claro que sim, existiam algumas questões de distribuição de funções, né, que consideravam as diferenças biológicas entre os corpos, mas além de não existir esse binarismo, homem e mulher, que define o pensamento ocidental, as diferenças entre os gêneros elas não estruturavam a organização social como ocorreu depois da colonização nos países africanos. Então, ela traz a IA como uma entidade materna, né? E ela diz que é inconcebível representar a IA como uma categoria de gênero em oposição ao pai, uma categoria masculina superior baseada em um modelo ocidental derivado de culturas judaico-cristãs. Intrínseca à categoria mãe, na tradição ocidental, é a ideia de nutrir. Mesmo que a nutrição faça parte do que IA faz na sociedade iorubá, o significado central de IA é ser co-criadora da prole, e a preservação de seu bem-estar durante a vida depende física e espiritualmente da vigilância de Iá. Iá, na percepção iorubá, é uma identidade mística que não é comparável a nenhuma outra nessa sociedade. A esse respeito, não existem tais poderes místicos associados à paternidade, uma vez que os pais não estavam presentes na criação. Ela aponta também, né, nos seus escritos,
é uma matrifocalidade das sociedades africanas e iorubá. Essa matrifocalidade que coloca realmente a figura materna como central dentro dessa sociedade, mas não a figura materna biológica, né? Como a gente vai ver a seguir. Mas, enfim, o gênero ele não é determinante nessa questão, embora geralmente as pessoas associem o sexo biológico feminino com essas funções, né? Não é o gênero que determina, mas sim uma relação de cuidado, mas também de transferência de saberes. E aí, a Nanã, que eu trouxe no início, que ela é uma das figuras mais matriarcais das culturas africanas. Entre as sociedades Fões e Maís, ela é considerada uma divindade hermafrodita. Não só hermafrodita no sentido sexual e biológico, mas hermafrodita nessa questão do gênero também. E para os povos Eués e Minas, ela é às vezes vista como um vodú masculino, chamado de Nanã Densu. E esse vodú masculino Nanã, ele seria o esposo da grande mãe das águas, Mami Watá. É interessante perceber isso, porque não só a figura de Nanã, se a gente for considerar não só a questão da maternagem, né, mas a figura de diferentes orixás na cosmologia iorubá, ela transita, essas representações, elas transitam entre os gêneros, tanto quando a gente vai tratar de entidades, como é o caso da Umbanda, que existe um orixá e existem as entidades que são referentes a esse orixá. Por exemplo, a gente pode citar, no caso de Exu, as pombogiras, né? Maria Padilha, enfim, são todas entidades relacionadas a essa essência da divindade de Exu. Enfim, isso se repete, né, em diferentes religiões de matriz africana com diferentes entidades. Enfim, no entanto, né, se a gente for considerar esse sistema de dominação, exploração e opressão colonial, patriarcal, racista, né, ela desestruturou as experiências maternas de origem africana no território das Américas. E submeteu a narrativa das mães negras a uma narrativa de sobrevivência constante, mas também, né, reconhecendo aí os seus momentos de resistência e submissão que são diretamente complementares a essa condição de sobrevivência. Então, vou apresentar aqui para vocês essa obra da Renata Felinto. Essa obra ela é muito importante de se trazer nesse ano de 2022, porque ela esteve presente num projeto recente da Rede Globo, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer, sim, quando os nossos trabalhos eles ingressam nesses meios de comunicação hegemônicos, né? E ela fez parte de uma vinheta exatamente no Dia das Mães. E essa obra ela traz uma estética que eu acho muito interessante nos trabalhos de pintura, de aquarela da Renata Felinto, que é essa estética suavizante, né? Nessa associação, assim, uma associação muito automática, né, que eu vou fazer aqui, que remete às ilustrações de livros infantis. E isso não é de forma nenhuma pejorativa, gente. Quem coloca hierarquia entre o que é infantil e o que não é justamente a colonialidade, né? Então, é interessante porque ela fabula essas imagens idílicas. A gente raramente protagoniza os contos de fada, né? Então, essa fabulação de imagens idílicas, ela é também uma postura política e de criar também uma nova realidade. E Nanã reaparece, né, essa entidade, essa orixá que está aqui permeando toda essa exposição, ela reaparece nessa obra.
E segundo a própria Renata Filinto, ela fala de segurança em meio ao caos. Ela compara essa representação de Nanã com a arte de Kemet, ou do Egito Antigo. Porque no Egito Antigo, né, as divindades maiores, elas são representadas de forma gigantesca. E essa orixá, que é sábia e madura, ela é maior nessa representação da figura humana, porque ela é uma deusa que extrapola a dimensão corporal humana como forma de sinalizar o seu poder. Nesse caso, é o poder de sapiência, o poder das que vieram antes de nós, das grandes mães, como orientação para o futuro. Então, é interessante a gente observar que todo esse decorrer, né, dessas obras que eu vou mostrando para vocês, que são produzidas por mulheres negras que são mães, ou mulheres negras que estão pensando a maternidade, a gente pode perceber que esse rompimento nas barreiras e na linearidade do tempo é algo que permeia o trabalho de muitas artistas negras, né? Porque é entendido que apenas resgatando aquilo que nos foi tirado no processo escravista e colonizatório, enquanto saberes, culturas, espiritualidade, ou mesmo em relação aos próprios bens materiais, apenas nesse gesto de retomada, nós somos capazes de vislumbrar possibilidades de futuro. É um gesto de resgate desse futuro que nos foi tomado, pois nas projeções brancas e eugenistas ali do final do século XIX, início do século XX, o projeto que se tinha vigente era que nós nem existíssemos mais nessa invenção chamada Brasil. Na próxima aula eu devo aprofundar um pouquinho sobre o que foi esse projeto eugenista, que tentou aniquilar a presença negra, tanto de uma forma material, quanto de uma forma simbólica, intelectual. Enfim, o amor, né, que está representado nessa obra, tanto com essa orixá ancestral protegendo a sua filha, que protege os próprios filhos, né? Esse amor, esse olhar que está presente nessa obra, ele surge como imagens e narrativas, né, enquanto reivindicação da humanização e da reconstrução das relações que foram totalmente desestruturadas pelas práticas coloniais. Nos projetos coloniais, pouco ou nenhum espaço existia para que esses sujeitos racializados tivessem qualquer opção de vínculo, de construção de práticas de amor. Então, a Bell Hooks, ela, no livro, né, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, ela procura mostrar como que nós, enquanto pessoas racializadas, mas também a sociedade no geral, né, porque nesse livro, ele é um livro muito interessante, porque ela passa de um lugar, né, de falar só sobre a questão racial, embora ela nunca tenha falado só sobre a questão racial. Esse livro ele não tem tanto essa dimensão marcada, né? Ela fala para a sociedade no geral, a parte dessas epistemologias para analisar e propor questões sobre o amor para a sociedade no geral. E aí, nesse livro, ela fala, né? Ela procura mostrar como que nós somos ensinados desde a infância a ter suposições equivocadas e falsas em relação ao amor, e ela ressalta o quanto que a nossa sociedade ela não considera a importância e a necessidade de aprendermos a amar. E a gente tende, né, a acreditar que nós já nascemos com esse conhecimento, que é nato, né? Só que ela demonstra que ele não está dado, ele é uma construção e ele só vai ter sentido na ação. E isso significa dizer que a gente precisa encontrar essa definição do amor e aprender a praticar. E isso é um aprendizado ainda maior
Um aprendizado não, eu prefiro chamar de resgate ainda maior para as pessoas racializadas que tiveram as suas relações de afeto desestruturadas historicamente. E essa memória, ela está impressa na nossa genética. Então, para desenvolver, né, essas reflexões sobre essa questão, ela lembra que o capitalismo e o patriarcado juntos, enquanto estrutura de dominação, eles produziram o afastamento das famílias nucleares das suas respectivas famílias estendidas, né? E então é interessante pensar também como que a colonialidade, ela a colonialidade junto com o capitalismo, né? Ela desestruturou não só as formas de afeto, mas também as organizações sociais. Embora elas ainda resistam em algumas comunidades, principalmente no Brasil, né? E a Bell Hooks, ela está falando a partir dos Estados Unidos. Enfim, isso foi uma das coisas que nos desestruturou enquanto pessoas capazes, né, de construir relações de afeto. E aí eu trago essa frase, apesar de eu ter citado, né, o livro Tudo sobre Amor, essa citação da Bell Hooks, ela vem de um artigo que ela se direciona especialmente para mulheres negras. Ele não é... Ele pode estar disponível na internet, mas eu posso mandar para vocês também, não sei se está. E o nome desse artigo é Vivendo de Amor. E ela diz que geralmente enfatiza a nossa capacidade de sobreviver apesar das circunstâncias difíceis. Teve um errinho de digitação. Apesar das circunstâncias difíceis. Ou como poderemos sobreviver no futuro. Também com ele. Quando nós nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar condições para viver plenamente. E para viver plenamente, mulheres negras não podem mais negar a sua necessidade de conhecer o amor. Então, assim, quando a gente apresenta essas imagens que são construídas, fabulando, né, um novo repertório de imagens sobre pessoas negras, se a gente considerar aí que pessoas negras foram amplamente representadas a partir de olhares estereotipantes, folclorizadores, fetichizadores durante a história da arte, é sintomático também que muitas das obras, hoje em dia, elas sejam figurativas, que muitos artistas negros contemporâneos, eles tragam essas obras figurativas como uma forma de educar o olhar, de reeducar o olhar da sociedade sobre as representações de si, né, do povo preto. Eu trago aqui, então, as obras dessa artista, Manuela Navas. Ela é uma artista bem jovem, mãe de uma menina de 2 anos, e ela tem aprendido, ela é de São Paulo, do estado de São Paulo, e ela tem empreendido alguns estudos sobre a maternidade. E ela parte de imagens, né, tanto das memórias afetivas que ela traz, porque quando ela se entende enquanto mãe, ela passa também a um processo que todas nós que somos mães, nós entendemos, né, que é esse processo de olhar para sua ancestralidade, tanto a ancestralidade mais imediata, nossas mães e avós, quanto essa ancestralidade ampliada, porque nós precisamos passar para os nossos filhos algum legado, a gente se sente nessa responsabilidade, né, de transferência de legado de memória. Então, ela vai nesse processo, né, da construção da reconstrução dessas memórias sobre as matriarcas presentes na família dela, as mães, as avós, e ela passa a construir essas representações. E é interessante perceber também, né, que o equipamento fotográfico aí no decorrer do século XX, ele sempre foi algo de difícil acesso. Era muito comum em muitas famílias brancas, principalmente, famílias de classe média,
mas para as pessoas negras, em geral, né, não esteve muito acessível. Então, a frequência de captura dessas imagens, ela é muito menor. Então, esse gesto também de relembrar e trazer à tona essas memórias é uma forma de guardar essas representações. E ela, sobre essa obra, né, Manuela Navas, ela diz que sempre foi um tipo de cena sempre muito comum e que somente agora, enquanto mãe, ela consegue perceber a beleza desse momento, né? E hoje ela honra ainda mais, entende ainda mais a situação das mães. Essa obra ela é muito interessante porque representa a própria Manuela grávida, horas antes da filha dela nascer, e ela diz que esse foi o dia mais bonito da primavera. É muito muito bonita essa imagem, assim, às vezes, a gente, me emociona um pouco com os trabalhos, porque ela se coloca ali numa posição de descanso, ela está numa cadeira, uma cadeira de praia, de biquíni, então, essa leveza, né? Ela está ali gestante, pouquíssimas horas antes da filha nascer, mas num momento de total descontração. E eu acho que é interessante, muito importante pontuar uma coisa nessa obra, que a obra ela não tem rosto, né? E essa ausência de rosto não indica de forma alguma uma ausência de subjetividade. É um estilo da própria artista, né? Ela diz que em algumas obras ela sente a necessidade de colocar ali o rosto, mas em outras ela sente que já tem tantos elementos que evidenciam esse sentimento, que transparecem, né, essa aura que está ali instalada na obra, que o rosto ali ele não é necessário, que ele poderia confundir o espectador. Nesse momento, os outros elementos eles vão importar mais, né? E aí a gente pode, além dessa postura de descanso, essas mãos sobre a barriga, né, com esse gesto de afeto. Justamente esse amor que vai ser resgatado, uma elaboração de uma maternagem bem vivida, né, e com projeção de futuros mais felizes. Essa também é uma outra obra dela, que parte não só das memórias de si, mas também da memória coletiva de todas as mulheres negras. É muito forte essa representação e essa memória vivida mesmo, né? Das nossas mais velhas, sejam mães, avós, tias, cuidando dos cabelos, ou trançando, ou cacheando, ou pendendo. Isso independente das questões de pressão estética que existem, né? Que a gente sabe que principalmente... Ai, Carolina, obrigada. Você colocou Vivendo de Amor, que maravilha. Eu abri aqui o chat rapidinho. Enfim, obrigada pelas sugestões. Eu vou passar, gente, todos esses artigos que eu cito, eu vou passar depois para vocês por e-mail. Então, essa memória afetiva que a gente tem, né, muitas vezes nem era algo tão prazeroso, porque a criança ela tem ali uma impaciência às vezes, né, que não quer esperar. Eu lembro que ao mesmo tempo que minha mãe queria fazer caixinho por caixinho, modelado, mas e eu não tinha essa paciência, mas hoje eu consigo olhar isso como um gesto de afeto, e é um gesto que ancestralmente nas comunidades africanas esse fazer os cabelos, né, dependendo de cada comunidade, tem aí uma estética própria, uma forma ou de trançar, ou de modelar, ou de passar algum produto, algum elemento. Esses gestos, eles são um momento de conexão e de afeto. O afeto, esse amor que a gente tem romantizado, né?
ele não é ocidental, né? Não é uma prática exclusiva dessa romantização. Inclusive, essas imagens que são colocadas aqui, elas justamente trazem uma realidade onde o afeto ele está colocado de uma forma verdadeira, sem apelar para essas elaborações que o patriarcado construiu, né, sobre como uma mulher deveria se portar. E sobre essa obra, né, Manuela diz que a maternagem ela trouxe para ela essa maior sensibilidade para esse aspecto metafísico, né, que parece ser o que realmente importa no estar vivo, o todo que perpassa, né, que perpassa a pessoa e no qual ela pode sentir o amor. O amor é essa palavra que parece às vezes tão esvaziada, mas que se mostra em todo o seu significado no sorriso da filha. E esse é um estudo, ela falando especificamente sobre essa obra, que é um estudo sobre maternidade que ela fez, que ela pintou, por faltar formas de descrever a experiência. Então, só um segundinho para a água aqui. É importante dizer que as obras de arte de muitas mulheres negras e não brancas em geral evoca uma maternidade que ela não é proclamada por esse ideal mítico de amor materno que é branco, colonizado, burguês, patriarcal, como eu já falei, né? Ela evoca essa resistência e a ancestralidade, que como eu trago nos versos de Conceição Evaristo, né, que eu trouxe tanto na última aula como nessa, esses esses versos eles são dedicados aos caminhos da sua bisavó, mãe, filha, a si própria e as vozes mulheres que ecoam nas trajetórias. E essas vozes de mulheres negras, bem como de imigrantes, indígenas, orientais, africanas, latino-americanas, mulheres periféricas, mulheres da luta política rural, né? Essas vozes, elas importam para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla desses dilemas da maternidade, né? E esse rompimento com esses pressupostos universalistas e eurocêntricos, porque muitas vezes esse feminismo hegemônico, se é que a gente... eu entendo a problematização de se trazer o feminismo como hegemônico, já que o hegemônico é o patriarcado, eu entendo, mas muitas vezes ele está respondendo muito diretamente ao que o homem branco impõe para a mulher branca, e não considerando toda a pluralidade dessas vivências. Então, ainda que essa maternidade essencialista, né, como esse instrumento de dominação do patriarcado ocidental, ela deva ser problematizada, e ela e a gente, enquanto mulheres negras, a gente vai abordar esse assunto também, né? Inclusive porque envolve o controle e a disciplina dos nossos corpos, outros aspectos simbólicos da maternidade na vida das mulheres negras e racializadas, eles precisam ser validados epistemologicamente. E essa é a razão de ser desse curso. Eu vou... agora, eu queria passar para a discussão sobre as obras das artistas presentes aqui. Eu vou só conferir se elas estão aqui. A Sunshine está aqui. Sunshine, está me ouvindo? Oi, boa noite, gente. Boa noite. Você quer falar um pouquinho sobre as suas obras? Você me enviou uma série, estou Sim. mostrando aqui. Bom, gente, eu tô um pouquinho rouca, mas eu espero que vocês consigam me ouvir.
né? É, eu cresci numa família muito meritocrática, né? Uma família preta, mas que não tinha consciência racial, e uma família muito cristã, né? Judaica cristã. E aí eu cresci na igreja, casei na igreja e fui mãe muito cedo, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu sou uma mãe atípica também, né? E aí minha primeira maternidade foi com 19 anos, né? Os meninos nasceram, os gêmeos nasceram, eu tinha 20 anos. E aí eu estava nessa época na igreja, né? Então para mim a maternidade foi extremamente romantizada, mesmo sendo complexa, né? Porque eu estava nesse processo de ainda me descobrir enquanto mulher, né? E nem tinha nenhuma consciência racial, nem nada, assim. E aí, 10 anos se passaram, né? E aí eu já, é, nessa época, já estava na universidade, já estava passando por um processo de me reconhecer enquanto uma mulher preta, e já estava dentro de algumas, inserido, né, dentro de algumas questões políticas, e aí eu me descobri grávida, né, e aí eu tive uma crise, assim, existencial, assim, eu não conseguia me compreender, porque na época tudo que eu não queria era ser mãe, né, e eu me sentia muito culpada por esse sentimento que eu tinha, assim, e eu pensava que eu não sabia ser mãe, e eu fui muito questionada, assim, que eu já era mãe, né? Como se ser mãe fosse uma receita de bolo, né? Só que eu estava atravessada por várias questões que eu não estava na primeira gravidez, né? Então foi muito confuso para mim. Até porque a descoberta foi assim muito confusa, né? Eu na época fazia turismo da Federal aqui do Maranhão, e aí eu fui fazer uma visita técnica. Nessa visita técnica, quando eu voltei, eu passei muito mal, e aí fui para o hospital e descobri que eu estava grávida de 11 semanas, assim, né? Então, eu tive que é, trancar a faculdade, eu trabalhava na época no museu, e ficar deitada num quarto, e aí eu pensei durante essa época que, mesmo sendo mãe há 10 anos, eu nunca tinha pensado sobre a maternidade, sabe? Eu tinha só vivido, assim, sabe? Eu sentia que eu tinha sido jogada e caminhando sem ter nunca parado para pensar de fato o que era ser mãe, né? E a série são 9 fotografias, né, que representam exatamente essa esse meu processo de empretecer minha maternidade, né, que é sair exatamente desse lugar judaico-cristão, né, de romantização, e compreender a minha maternidade para além da maternagem, né? É, e aí foi um processo que ele traz no começo um processo de angústia, de dúvidas, de luto, né? Porque geralmente tem essa demarcação, né, do mundo da transformação em um mundo colorido. E para mim era um processo só de transição, assim, né? Trazia uma sensação de muito luto, assim, de eu realmente tá me redescobrindo, né? Então foi muito esse processo, assim, foi muito complexo, mas as últimas fotos, né? E eu passei no edital aqui no Maranhão, estou falando do Maranhão, é, e a exposição abriu exatamente no mês de maio, né? No mês das mães, assim. Então foi bem confuso apresentar esse trabalho assim no mês das mães, né? Principalmente porque eu falava que o meu nome não era mãe, né? E aí eu comecei a escrever esse trabalho, eu passei no edital com o nome Oxu, né? E eu não queria
eu tinha muito medo de colocar esse nome, né, no trabalho, porque eu tinha medo dos meus filhos se sentirem rejeitados, mas não era sobre o amor que eu sentia por eles, sabe? Mas era pelas travessias, assim. E aí eu, num processo de montagem, eu resolvi conversar com a minha mãe, né, para saber se ela compreendia o meu trabalho, né? Para mim importava duas pessoas compreenderem o trabalho, a minha mãe e os meus filhos, né? E aí quando é, eu conversei com a minha mãe, ela me confidenciou um segredo de família, né? E que me atravessou muito, né? A mãe dela tinha falecido com 8 anos, né? E até então eu sabia que era uma questão de parto, assim, né? Era uma complicação de parto, né? E aí, quando eu conversei com a minha mãe, ela falou que não era bem assim, né? Que a família, por ser uma família muito cristã, tinha usado essa narrativa, mas aí a minha avó tinha falecido porque ela não queria mais ser mãe. Ela tinha voltado a estudar e aí ela se descobriu grávida, né? E aí ela tentou um aborto e não resistiu, né? A esse aborto. E aí para mim foi saber disso e aí eu consegui entender que aquela dor não era só minha, né? Aquela confusão que não era só minha, que era exatamente o que eu estava vivendo, né? De estar na universidade, né? De ser hoje eu sou a única mulher preta da minha família que conseguiu entrar na Universidade Federal aqui do Maranhão. E eu tinha essa sensação, assim, né? E aí eu tive coragem quando a minha mãe falou, porque eu percebi que não era uma questão só minha, né? Mas é como se eu estivesse fazendo esse trabalho para minha avó, sabe? É como se eu conseguisse ampliar a voz dela através desse trabalho, assim. Então, foi algo assim muito forte para mim. Assim, foi um processo de cura, né? Foi como se fosse um ritual de cura. Né? Nas últimas fotos mostra esse colorido vindo, né? Esse reflorescer. Então, para mim, foi um processo muito de cura ancestral, assim, sabe? Uma cura que foi para além de mim. Então, esse trabalho tem essa representação, né? E, e aí foi esse processo, assim, da gravidez do meu filho. Hoje ele está com 5 anos, ele tem TEA, né? E eu sinto, assim, que a minha avó está sempre comigo nesse processo, assim, né? Dessa maternagem. E para mim esse trabalho é um trabalho que marca muito, né? Porque até então eu trabalhava muito com fotografia, mas eu tinha muito. Sunshine travou um pouquinho na Trabalhava sua com fala. fotografia autoral, muito trabalho assim que eu como. Como artista também, sabe? É, então é isso, porque foi o trabalho que me fez me compreender como artista, né? Eu sempre digo que esse trabalho pariu a artista, pariu a fotógrafa, porque era tudo muito confuso antes desse trabalho. Acho que é isso. É interessante, então, assim, você estava estudando artes visuais quando você engravidou? Só para entender. Eu acho que ela não conseguiu. Enfim, eu achei muito interessante esse processo, Não, porque. não, a minha formação. Não, a minha formação é em turismo, né? Ah,
ótimo. Nossa, é muito interessante, assim, mais ainda, porque a maternagem, ela te levou para esse lugar de reelaborar, né, de poder expurgar também essas questões que estavam aí, não só de uma forma pessoal, né, mas também na experiência da mulher negra contemporânea, porque é uma experiência que eu passei também de engravidar no início dos estudos. Eu sei que no seu caso você já tinha filhos e foi uma um reacontecimento, né? Depois de se entender aí como intelectual, como, enfim, estudante. E existe realmente essa história na família de mulheres negras da maternidade afastar das possibilidades de crescimento pessoal, inclusive dos estudos, né? Quando eu engravidei foi meu desespero, assim, porque eu estaria repetindo a história da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, porque se a mulher negra que é mãe, ela vai ter o tempo para fazer alguma coisa fora de casa, vai ser para trabalhar, né? Então, a gente seguir conseguindo produzir e estudar é uma resistência, assim, absurda. E que bonito o trabalho. Thaís, quer falar, quer comentar? Não, eu queria elogiar o trabalho, eu achei visceral, muito bonito. Eu ia perguntar se essa série ela foi produzida na segunda maternidade ou foi na primeira. Foi na segunda maternidade, né? Eu já era mãe de gêmeos, então o nome não é mãe exatamente porque em todos os lugares as pessoas só me conheciam como a mãe dos gêmeos, né? E eu dizia muito para mim mesma, meu nome é Sunshine, meu nome não é mãe, né? Mãe é uma das características da minha existência, sabe? E eu queria muito que os meus filhos também, eu lembro que na época eu fiz até terapia e foi muito violento, assim, nesse processo, porque a terapeuta, uma mulher branca, não conseguia compreender o que eu falava, sabe? Dizendo que a minha imagem não poderia ser desvinculada da maternidade. Mas eu queria muito que meus filhos dissessem, olha, ela é minha mãe, mas ela é artista, ela é uma intelectual preta, ela escreve. Eu queria muito que meus filhos tivessem essa experiência, sabe? Que a minha existência para eles não se resumisse à maternagem. Então foi assim, algo que para mim foi muito difícil, mas foi muito libertador quando eu consegui dizer que o meu nome não era mãe, né? Porque por muito tempo todo mundo só me chamava da mãe do gêmeo. Nossa, é forte isso. Eu engravidei em ambiente universitário, né, meu primeiro período da faculdade, e realmente eu acho que só hoje, com meu filho com 10 anos, eu consigo ser um pouco mais do que a mãe do Rafael. As pessoas, como, né, toda essa questão que da gente não ter acesso à terceirização, muitas vezes, e precisar estar no espaço com as crianças, e, enfim, todas essas questões, realmente a gente precisa. Eu acho que é político também, né? Acho não, tenho certeza que é político também reivindicar que sejamos vistos, principalmente, né, quando relacionando aí com essa temática que eu trouxe, que coloca uma mãe preta como a mãe do Brasil, e como essa entidade que abarca todos os cuidados e as maternidades e as maternagens por aí, eu acho que realmente essa afirmação de que somos mãe apenas dos nossos filhos é uma questão muito importante esse ponto lá no seu trabalho artístico. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, Santiago. Quer falar mais, Thaís? Não, não, eu achei muito interessante o trabalho e a narrativa também do trabalho, pelo que ela contou, né? Como essa relação de ancestralidade mesmo, né? Dela foi investigar, né, na família o que tinha acontecido antes da geração dela e descobriu
E aí é interessante perceber como essas histórias estão entrelaçadas, né? Realmente essa questão da ancestralidade mesmo, né? Como a história da avó, ela vai se multiplicando, vai até chegar em nós, e quantas de nós, de repente, a gente está vivenciando essas heranças, essas histórias que ainda vão se resolver de maternidade, de trauma, de solução, e aí só realmente revisitando é que a gente vai descobrir o que aconteceu com nossas mães, com as nossas avós, que lugar de sofrimento que elas passaram, que história elas tiveram, e que isso acaba repetindo, né? Eu achei muito interessante isso. E é essa quebra da linearidade do tempo que as obras trazem, inclusive aquilo que eu falei de resgatar o passado para poder elaborar esse futuro. Tem um provérbio iorubá que ele diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Então, quando você reelabora essa dor ancestral e quando você consegue, né, transcender... era uma outra palavra aqui que saiu transcender junto. Eu vou dar uma olhada depois no e-mail para corrigir. Você consegue aí fazer essa virada e transcender esse lugar, né? E aí traz esse colorido, essas pinturas aí que remetem a uma ancestralidade africana, ao mesmo tempo em que você está projetando o futuro. Eu acho que é muito, muito interessante esse processo, né? A gente realmente está no caminho de ser o sonho das nossas ancestrais e seguir aí, apesar e além, e junto com a maternagem, produzindo e se afirmando como intelectual artista, eu acho que é o que a gente melhor pode fazer com a memória dos nossos ancestrais. Pode falar, Fê. Então, não, maravilhoso, Sunshine. Eu queria saber, eu não sei se é porque eu estou ainda assim digerindo tudo, eu não sei se você chegou a comentar essas últimas fotos, nessa pintura no corpo. Como é que você fez? Se você puder falar um pouquinho. Ela chegou a comentar disso ou não? Acho que ela está recebendo com um pequeno delay. Vamos aguardar para ver se ela fala. Oi, gente. Essas últimas fotos, eu utilizo luz negra, né? Não sei se meu filho tá um pouco chorando, mas eu uso luz negra exatamente por esse processo, assim, de transcendência, né? De pensar mesmo o preto como luz, né? Como essa luz que atravessa, que faz relaborar, né? Eu tinha muito medo de trazer a dor, sabe? Mas eu não queria, ao mesmo tempo, ofuscar, né? Eu queria muito relaborar, né? Então, eu penso muito nisso, que é exatamente o que a Carol falou, é uma revisitação, mas para relaborar, né? Não para ficar lá naquele lugar de sofrimento, né? Mas é para tentar pensar uma nova temporalidade, né? Muito maravilhoso. Eu perguntei, eu imaginei que era luz negra, e veio justamente, me veio à mente um texto, tem uma teórica contemporânea que eu gosto muito, que é a Denise Ferreira da Silva. E ela tem um texto, eu posso procurar depois, que se chama Em Estado Bruto. Esse texto é, na verdade, um exercício prático reflexivo, né, que ela faz, e ela traz a noção de luz negra, né? Então, assim, no sentido científico, a luz negra, né, a radiação ultravioleta, ela age através daquilo que ela faz brilhar. E ela traz a Denise, ela traz essa noção da luz negra para tratar, né, de poéticas
feministas negras, enfim, poéticas negras, justamente nesse sentido de que a materialidade ela ganha outros contornos, né? Dessa ordem de uma matéria-prima e bruta, mas que sob a luz negra ela é iluminada em outro tipo de potência, sabe? Enfim, foi só uma coisa que reverberou aqui para mim esse texto, né, da Denise Ferreira da Silva, que fala do estado bruto, né, e fala da luz negra. Assim. Era isso. Nossa, ótima referência, Fê. Gente, eu tentei consertar ali pelo Zoom, só que não deu, né? Tem que depois colocar no PDF direitinho, que é a primeira imagem é renascer, aí depois é resistir e depois é transcender. Alguma coisa aconteceu na hora que eu estava montando que ficou, enfim. Sunshine, você quer comentar mais alguma coisa? Que eu vou passar para o trabalho da Thaís. Se a Thaís não tiver saído correndo para alguma coisa, porque ela saiu ali na telinha. Você quer comentar mais alguma coisa, Sunshine? Não, tá ótimo, assim, só que tem um artigo também que está disponível, eu te mandei, né, no PDF também, que se as pessoas quiserem acessar, eu acredito que hoje, se eu fosse reescrever, teria muita coisa a acrescentar, né, mas apresenta um pouquinho desse processo. Eu dei uma olhada muito rápida nesse artigo, mas eu confesso que não deu tempo de ver tudo antes da aula, depois eu quero ler com mais calma. Eu vi que, inclusive, você traz uma das citações que eu trago aqui da gente, eu sempre me enrolo para falar o nome dela, é Badinter, porque o meu sotaque carioca joga logo para Batinder, mas é Badinter. Enfim, eu estou juntando todos esses textos que eles estão servindo de referência para a aula, né, tanto da Bell Hooks, da Patrícia Hill Collins, que eu já apresentei para vocês, a Lélia Gonzalez, e várias outras referências, assim, até de artigos que foram um caminho, que me orientaram um pouco nesse caminho. E esses textos, por exemplo, o texto da Sunshine, eu vou colocar tudo, vou reunir e vou mandar para vocês por e-mail em breve, tá bom? Thaís, a gente pode começar com as suas obras? Claro, vamos lá. Eu não estou conseguindo colocar o vídeo, não sei o que aconteceu. Você quer colocar vídeo? Não, na verdade, não estou conseguindo ligar a minha câmera, melhor dizendo. Mas você está aparecendo aqui para gente. Sério, eu que não estou me vendo, então. Agora fechou o microfone. Então, pegando o gancho da Sunshine, eu vou falar, então, brevemente sobre a minha trajetória em relação à maternidade e vou fazer um link sobre os meus trabalhos, sobre a minha pesquisa pictórica, porque estão realmente entrelaçados, né? Vou tentar ser breve. Então, eu comecei a produzir arte quando eu estava na universidade mesmo de artes visuais, né? Comecei em 2008, foi a minha primeira exposição. E aí, nessa época, eu ainda trabalhava com... Eu comecei com pintura e com algumas obras mais conceituais, né? Que era o que estava muito em voga ali na época, de produção dentro da academia. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu engravidei. E aí, depois que eu engravidei, começaram, com razão, um pouco de pressão assim, familiar, social, para que eu começasse a trabalhar, porque eu era mãe solteira, né? E aí eu me vi nesse lugar, então eu teria que, logicamente, começar a trabalhar para sustentar a minha família, né? Minha filha que estava para nascer. E aí, isso foi no finalzinho da graduação. Eu engravidei. E aí depois eu tive filho, pedi licença da faculdade e parei de produzir nesse momento, né? Tive que começar a me dedicar realmente a essa rotina de trabalho. Só que eu fazia, na época, licenciatura em artes visuais, e aí já tinha esse projeto de começar a lecionar, fui fazendo concurso, fui
fazendo concurso direto, e aí foi fluindo, até que arrumei emprego rápido, tudo fluiu no sentido profissional. E aí comecei a dar aula, a produção ficou parada, né? Ficou lá. E aí comecei a dar aula e tudo mais, comecei a investir mais nessa carreira mesmo, no magistério. Mas aí começaram, né, assim como a Sunshine falou, começou a vir para mim uma crise existencial também, porque eu comecei a me ver num lugar de excessiva carga de trabalho, de excessiva carga de responsabilidade, sozinha, por mais que eu tenha uma família, né, pai, mãe, estruturado, mas a responsabilidade quando a gente mãe, obviamente, é só nossa, então sozinha nesse sentido, né, porque a maternidade é um lugar solitário, no final das contas. Então, comecei a ter essas crises existenciais e foi na pandemia de 2020 que eu decidi reelaborar mesmo a minha narrativa e voltei lá no passado e comecei a produzir de novo. E aí a minha produção, ela estava muito nesse sentido mesmo de expurgo, de botar para fora, de denunciar o que eu estava vivendo, realmente esse sentimento de ausência de subjetividade, né? Porque eu sempre falo que o trabalho, tanto doméstico e quanto o trabalho fora do espaço doméstico, o trabalho mesmo remunerado, trabalho formal, eu, pelo menos, sinto assim, ele despersonifica o indivíduo. Então, eu comecei a trabalhar nessa série, e também relacionado a isso, eu queria voltar a produzir arte, mas eu também queria voltar a estudar, porque eu achava que eu já estava muito tempo trabalhando, e a vida estava se estagnando, né? E comecei a estudar muito para tentar ingressar no mestrado. E aí, nessa época que eu comecei a estudar para o mestrado, eu fui fazer um preparatório antes de tentar a ECO, né, Escola de Comunicação, mestrado lá. Então, nessa época que eu fiz o preparatório para a ECO, eu comecei a ter muito contato, obviamente, com autores da comunicação, filósofos, e aí eu conheci a Shirley Bembe e a Shirley Bembe também um pouco de Foucault, né? Então, comecei a ler a Shirley Bembe e começou a despertar em mim várias questões de raça, né? E acabou que, na verdade, eu não passei na ECO na época, mas fiquei na entrevista, mas ficou em mim aquela carga de leitura, aquelas reflexões acabaram ecoando na minha produção depois. E aí, depois eu fui tentar fazer o mestrado em artes visuais mesmo, que realmente é a minha área de atuação. Eu sou professora de artes, sou formada em artes, então acho que desde o início eu deveria ter tentado artes visuais. Fui tentar, e aí eu comecei a elaborar essa pesquisa mesmo relacionada a corpo, com a ideia de máquina, né? E aí, colocando esse pensamento que eu realmente sentia na época, que eu era uma máquina de produzir força de trabalho, de produzir aula, de produzir educação. Então, esse sentimento de ser tratada pela sociedade como máquina, acabou originando uma pesquisa de pintura. E aí foi aí que eu fiz essa obra, né, o Estudo Anatômico da Mulher-Máquina, onde eu tento atravessar questões de gênero com questões mais amplas, né, que diz respeito à carga de trabalho excessiva mesmo. E aí, que mais? Falando do Achille Mbembe, né, a obra dele de referência para mim se chama A Crítica da Razão Negra, é um dos meus livros favoritos, e na introdução do livro ele fala sobre essa ideia de... Na verdade, é um livro que ele fala sobre o conceito de raça, como o conceito de raça ele vai ser essencial, fundamental para o neoliberalismo, para o sistema neoliberal que a gente tem hoje, para o sistema econômico que a gente vive. Então, é comum, assim, parecer que a ideia de raça ela é algo que está à parte, é uma temática, um interesse separado,
né, do mundo que a gente vive, quando, na verdade, o Ashley Bembe, ele defende essa ideia de que a raça foi o motivo principal, a racialização foi um dos motivos principais, o pilar da primeira fase do capitalismo e, consequentemente, dessa economia que a gente vive neoliberal hoje. Então, quando a gente racializa determinadas pessoas e coloca esse estereótipo, essa imagem nessa pessoa de que ela é uma mercadoria, né? E daí surge o sistema escravagista. Então, é como se você tivesse maquinizando esse corpo, né? Automatizando esse corpo, porque perde a individualidade e transforma essa pessoa num ser que é mercadoria, como ele mesmo diz, né? Num homem-objeto, num homem-mercadoria, num homem-máquina. E aí eu me reapropriei desses termos, né? Homem-máquina, homem-objeto, na minha pesquisa, fazendo um recorte, já trazendo para a questão do gênero, né? Como a mulher ela pode ser também considerada máquina, né? Por mais que eu acho que ele não quis dizer, né, no sentido, não sei como é que foi essa tradução também, mas eu não sei se ele quis dizer o homem exatamente, né, a questão sexual, mas eu já quis fazer esse recorte, né? A mulher também, ela também pode estar sendo tratada como máquina, se a gente for revisitar na história da arte europeia, né, aqueles movimentos futurismo, Leger, que abordam sempre o homem como aquele indivíduo que vai trabalhar no espaço fabril e vai tirar dali o sustento da família, mas geralmente esses estudos, essas abordagens, eles não consideram o trabalho por um recorte de gênero, pela vivência das mulheres, como é que é o trabalho das mulheres. E aí eu comecei a investigar também um pouco de como a mulher também ela se sente utilitária para a sociedade. E aí tentar pensar o mundo também econômico a partir dessa partilha sensível, né? Pensar o mundo, não só o espaço doméstico, mas uma mulher que vive dentro do espaço doméstico, também pensar o mundo neoliberal, também pensar essa era que a gente vive, essa era tecnológica, essa algoritmização da vida que a gente tem hoje em dia. Então, basicamente, isso é minha pesquisa. Não sei se eu tenho mais imagens para mostrar. Tem, Thaís, só a Fernanda quer fazer um comentário. Vamos ouvir o comentário dela e a gente mostra as outras. Beleza. Obrigada, Carol. Maravilhosa, Thaís. Obrigada pelo trabalho, pelo seu relato. Eu vou fazer só um comentário rápido por causa do tempo, mas, enfim, achei incrível e achei que conversa muito. Tem um filósofo, né, sul-coreano que está muito famoso, o Byung-Chul Han, que fala da sociedade do cansaço. E tem muitos outros livros, né? Mas ele fala muito nesse cerne que você está falando, da algoritmização, né? Só um minutinho, eu não sei se é o meu, mas sua voz está sendo muito baixa. Fala de novo. Melhorou? Tá saindo baixa, mas tem problema não, tô conseguindo te ouvir. Tá dando umas interferências. Não sei. Tá melhor assim? Tá bem melhor. Ah, tá. Pode ser o fone. Não, então, e aí o Byung-Chul Han, né, que tá bem famoso, enfim, a pesquisa dele, e eu, né, acho o trabalho dele bacana, mas eu acho que eu tenho uma crítica ao trabalho dele e que eu acho que dialoga muito com o seu trabalho, que cara, o cara fala de sociedade do cansaço. Porra, se tem alguém que tá cansada, cara, é a mãe, sabe? Então, assim, ele traz o cansaço como, né, uma coisa nova na nossa sociedade e velho, não é.
sabe? Não, peraí, vamos fazer um recorte aqui, né? Vamos, peraí. E me lembrou muito, enfim, o seu trabalho nessa essa questão. Era só isso. Obrigada. Achei massa. Não, eu que agradeço pela complementação, assim, acho que é importante realmente enfatizar isso que você falou, porque, por exemplo, na minha narrativa, e me interessa também saber se outras pessoas passam pela mesma situação, mas geralmente são histórias que se repetem, né? No meu caso, como mãe solo, eu acho que tem uma especificidade, mas que não é uma especificidade porque existem milhares de mães solos negras por aí, é uma história extremamente repetitiva, mas a especificidade que eu digo na produção artística, que é essa questão de obrigatoriamente, não é para mim não era uma jornada, como é que eu posso dizer, puramente doméstica. É necessário que eu vá trabalhar e muito, porque só esse dinheiro vai prover a mim e a minha filha. Então, assim, no momento que eu me vi com 22 turmas, para poder ainda ter que educar a filha, manter uma casa organizada, bonitinha, blá, 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 e ser exemplar. Então, nesse momento que eu comecei com essa crise existencial, né, que vai reverberar nesse trabalho. Então, é um cansaço de vários, que são feixes, né, de ainda nem vou falar de cobranças estéticas, de cobranças, né, de feminilidade, que são questões de gênero que estão ali. Então, é maternidade, trabalho, questões de gênero, e, enfim, já é muita coisa. Então, para quem está na base da pirâmide, acredito que seja um cansaço triplo, né? E aí a importância de, para mim, de elaborar uma pesquisa que fala sobre maquinização, sobre trabalho, porque a maternidade vista como trabalho, o trabalho formal, assalariado, visto como trabalho. Assim, como é que essa mãe, essa mulher, ela só atende a uma demanda do outro, né? E quando que existe esse espaço de subjetividade da mãe, da mulher periférica, da mulher negra? Então, assim, é uma pesquisa que eu até coloco isso no meu projeto de pesquisa, né? Não é no sentido de reafirmar que é isso, pronto, acabou. É de buscar alternativas, de buscar espaços, né, de insurgência desse sistema e de pensar como esse corpo-máquina ele pode se tornar um corpo que produz sonhos. E aí eu estou elaborando também obras que falam sobre uma máquina que produz sonhos, né? Porque a intenção aqui é buscar meios de produzir arte, né? Eu tentei ao máximo fugir desse espaço só do trabalho formal de maquinização para renascer criativamente. Então, é uma pesquisa que suscita, né, essa máquina no sentido de produção de sonho, de desejo, de coisas belas, de coisas bonitas, de subjetividade, de ludicidade, não só de força de trabalho braçal. E aí, essa próxima fotografia que está passando é uma fotografia que eu fiz em dupla, né, em conjunto com outro artista chamado Rubens Takamine, num programa que a gente participou. E aí a gente utiliza a projeção no meu corpo. E aí eu acho que tem tudo a ver também com essa questão da sociedade do cansaço, né? Essa imagem da já bem conhecida nessa frase, geralmente quando a gente vai logar na plataforma CNPq, Lattes e outros sites também aparece, né? A gente tem que provar para o site que nós não somos um robô, que nós somos humanos, né? A que ponto chegou essa era da tecnologia, essa era digital, onde o humano se confunde com robôs no sentido digital da coisa, né? E aí é uma crítica também a essa sociedade do cansaço, né? Eu não sou um robô e, na verdade, eu sou uma pessoa, tenho uma subjetividade aí a ser explorada e a gente tentou fazer essa crítica. É isso.
Fê, quer comentar mais alguma coisa? Eu queria só mais um comentário a partir do que a Thaís falou agora, que, enfim, de fato, né, a gente tem que ficar tão atentas, né, que a lógica neoliberal é tão surreal, assim, que vai dominando todas as camadas, sabe, todas as esferas da vida, que se a gente bobear, a gente começa a cair também num discursos que eu acho que dialoga com isso dessa coisa da maquinização, né, dessa coisa do robótico, do automático, que faz a gente acreditar, por exemplo, o discurso do autocuidado, né, também tão atual hoje, mas também podendo ser tão perigoso, dependendo do que se entende por autocuidado, que faz a gente acreditar que tomar banho é o momento que a gente tem um momento de paz enquanto mães, sabe? Mulheres, mães cansadas. Olha, o banho é o básico, sabe? Quando as pessoas fazem achar que tomar um banho, que a gente, não, aproveita o seu banho para relaxar e tal. Gente, tomar banho é o básico da pessoa hoje. Como assim eu tenho que aproveitar esse momento, tipo, de olhar... Não sei se vocês estão ligados nisso, né? De que esse discurso do autocuidado através de uma coisa básica, que é um banho, sabe? E que é super perigoso, enfim. Era só isso. Concordo com essa crítica, né? Porque as formas de opressão às vezes são sutis, né? E aí o que eu entendo, né? Acho que tem uma camada de, por exemplo, sei lá, deixa eu usar um exemplo absurdo assim. Você vai viajar para fora? Não acho que não é tão absurdo assim. Você vai viajar para fora? Nossa, que fútil, né? Eu ouvi isso, agora pensando que você falou, eu ouvi isso. Teve uma vez que eu fui viajar para a Argentina e aí me mandaram uma mensagem de texto assim, maternidade não tira férias, não. E aí eu acho que tem a ver com isso, né? Qualquer momento de subjetividade que você se deu o direito, as pessoas pensam que é egoísmo ou que você está abandonando o seu filho, e ao passo que o que pode fazer? Tomar banho. Tomar banho pode, é um momento de autocuidado, mas algo mais que realmente te faça bem, algo mais extraordinário para a sociedade, é visto como algo errado. Então, eu acho que é realmente esses paradigmas que aprisionam, né, a maternidade. Muitas vezes as mulheres, muitas acabam se sentindo culpadas, né, porque acho que a sociedade consegue trazer esses pensamentos e incutir assim na nossa mentalidade. Para mim, viajar foi um ato assim de rebeldia já nessa época, não sei, mas aí eu acabei bancando e aí eu ouvi isso, né, li na verdade. Mas acho que tem, não sei se tem a ver, se você concorda que tem a ver com isso, né? Até um limite você pode fazer um banho, você pode, mas estudar, se aperfeiçoar, viajar, namorar, aí tem que repensar, porque aí pode ser um pecado para o seu filho, para a sua honra como mãe, né? Um lugar intocável. É isso. Vou passar para a próxima, Thaís. Sim. Você quer comentar sobre essa? Quero. Essa foi uma pintura que eu fiz esse ano, uma pintura recente. E aí eu começo a sair dessa pesquisa do corpo como máquina exatamente e vou para o lugar do corpo como coisa, do corpo feminino como coisa, como corpo objeto. E aí eu começo a encontrar na representação das figuras de manequins essa forma de expressar como o corpo feminino ele pode ser visto como algo oco para a sociedade, né? Como essa ausência de subjetividade traz apenas uma materialidade vazia. E aí eu começo também a desdobrar a minha pesquisa para a questão do corpo-objeto. Futuramente eu pretendo abordar essa questão do corpo-objeto por um viés também de sexualidade, mas ainda está em fase inicial. E aí é isso, assim, mas também trago uma abstração no fundo dessa imagem, trazendo esse paralelo com o trabalho fabril, né? Como se elas estivessem passando por uma esteira
de um complexo industrial, e aí essa ideia de repetição, né, desses manequins, né, são tratados como coisa, né, elas se repetem. Então, a perceber o corpo feminino, corpo doméstico, periférico, corpo negro, como essa ausência de subjetividade. Eu vou passar, Thaís. Por favor. Só me perdi aqui no aplicativo para abrir meu vídeo. Ai, gente. Sim. E aí eu fiz essa obra, acho que não deve ter nem mais 2 semanas. Graças a Deus, Carol, já vendi, já saiu. Não ia demorar, né? Eu Aleluia. tinha certeza que não ia demorar. E aí, tratando novamente dessa ideia do corpo máquina, trazendo essa ideia da engrenagem para o corpo da mulher negra, mas é uma engrenagem que ela vai engrenar as próximas gerações, como se fosse uma futura geração de mulheres também que são criadas para repetir, né, esse ciclo de trabalho braçal, de trabalho doméstico. E eu trago também um pouco dessa ideia da mãe que está num lugar como é que posso dizer, de divindade, né? E aí eu coloco no fundo, um fundo rosinha, como se fosse uma entrada para o espaço doméstico, mas ela ainda está fora no espaço como se fosse uma figura imaculada, que está no céu, que está sacralizada ainda, né? E aí investigar nessas relações entre a mãe negra e as próximas gerações de corpos máquina. É isso. Eu tenho uma observação, Thaís, que esse trabalho ele abre precedente para várias leituras, né? Porque, ao mesmo tempo, ele pode dialogar com os trabalhos que estão sendo apresentados aqui, né? Essa mãe, ela tá ali também com a sua filha no colo, né? Ali um momento de afeto, ela está em pé e ela está íntegra. Quando eu mostrei na última aula, eu mostrei algumas imagens de amas de leite, como essa imagem, né, que a colonialidade ela tentou impor, e essas mulheres estão sempre sentadas no chão, num lugar sem dignidade, né, e você também, apesar desse trabalho, ele está imbuído de uma crítica, né, a esse papel que é imposto às mulheres negras na sociedade. Ele talvez, por ser pintado por uma mulher negra, ele traz uma austeridade, ele traz uma dignidade, ele traz ali esse ar enfim, de dignidade mesmo. E essa engrenagem, ela está no lugar da cabeça, né? Não é o corpo, é a cabeça que é a engrenagem. Então, ao mesmo tempo, você tem aí uma força de trabalho intelectual que muitas vezes não é reconhecida, que historicamente não é reconhecida, né? As mulheres negras sempre estiveram nessa função que é colocada como uma função braçal, uma função mecânica, mas existe toda uma intelectualidade, toda uma construção de saberes, mesmo naquilo que se designa como um trabalho doméstico, como um trabalho de cuidado, né? Então, é uma dimensão que a gente não pode ignorar. E você está também, mesmo que seja esse futuro a ser problematizado, tem aí a projeção de futuro, né? Pode falar, Fê. Ai, Carol, desculpa, juro. Não, maravilhoso, maravilhoso esse trabalho, Pedro, adorei. Só para pegar esse gancho que você falou agora, Carol, que me lembrou um texto de Amila Ribeiro,
sobre a avó dela, que tinha sido doméstica e tal, e ela fala justamente assim das habilidades que existem, né, e que a gente deve reconhecer em algumas dessas algumas atividades, sabe? Que eu acho que conversa com isso que você estava falando agora, né? E eu achei incrível e achei que dialoga muito com a ideia da maternidade, da Silvia Federici, né? Da maternidade como produção de mão de obra, né? Produção e manutenção de mão de obra, né? É isso. Bom, de qualquer forma, né, no capitalismo, nós estamos gerando futuros trabalhadores, futuras trabalhadoras, pessoas que vão aí fazer essa máquina do capital funcionar. Enfim, Thaís, esse trabalho é muito rico, muito assim. Quando você me apresentou esse trabalho, eu fiquei realmente acho que o seu primeiro trabalho que aborda de uma forma mais direta a maternidade, embora nos outros, né, esteja implícito ali, e eu acho que, enfim, com esse repertório que a gente está construindo aqui, são muitas as questões que dá para a gente levantar. Luana, pode falar. Que bom ter você aqui. Nossa, maravilhoso. Que bom conseguir vir. Thaís, eu sou muito fã do teu trabalho, né? Maneiríssimo, assim, e ver essa obra nova e a anterior que eu já tinha visto, me lembrou, cara, uma situação, assim, um trabalho que eu diria que foi um trabalho da minha mãe, mas que nunca se intitulou como artista, mas que eu sempre achei que ela tem um pezinho, que é uma mulher parda, né? Fenotipo indígena, nitidamente, e pessoa com deficiência. E ela trabalhou com... É só uma situação rápida, assim, porque eu acho que me lembrou muito. Ela trabalhou numa joalheria na juventude, e eu, na infância, né, quando eu encontrei, né, bisbilhotando as fotos de família, eu encontrei umas fotos dela super bem produzidas dentro da joalheria, vestindo as joias. E era uma joalheria mesmo, ouro, diamante, assim, ela era vendedora, né? E uma mulher muito bonita e tal, chamava muita atenção. E aí ela fez uma série de fotos nua com as joias. Ela tem essas fotos lá, de vez em quando, às vezes eu olho, né? E aí eu fiquei pensando, assim, o teu trabalho, né? Como essa coisa também, ela acabou subvertendo ali uma dinâmica da mulher vendedora, né, daquele corpo, né, quase uma mulata, né, que era como ela era reconhecida, assim, que era vendedora, que para atrair os clientes ali, ela pega as joias da joalheria escondida e pede para alguém produzir aquelas fotos, sabe? Mas, enfim, não é intitulado um trabalho, não posso trazer isso publicamente, né, mas fica aí a história que teu trabalho me remeteu. Valeu. Eu vou aproveitar essa fala da Luana, achei muito interessante essas fotografias que você contou, né? Eu ia falar obra, né? Mas já que ela não se auto-intitula artista, né? Esse conjunto de fotografias, mas acaba sendo muito interessante. E aí, esse lugar de subversão é muito interessante para mim, me interessa muito mesmo. Há pouco tempo atrás também eu produzi uma videoarte, falando um pouco também dessa minha tentativa de subversão de alguns lugares pré-estabelecidos, né? E aí, assim, só para contextualizar, faz pouco tempo que eu moro nessa casa que eu estou agora, né? Morei 30 anos em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e agora eu estou morando na Zona Norte, aqui em São Cristóvão, mas deve ter, assim, uns 7 meses. E aí, nessa casa que eu moro agora, tem um quarto de empregada, e isso, para mim, é uma novidade, né? Porque, enfim, eu vim de Belfor Roxo, que é uma cidade dormitório, e agora, para quem não conhece, né, é uma cidade periférica aqui do Rio de Janeiro, para quem é de outro estado, e é uma cidade pobre, né, vamos dizer assim. E aqui nesse apartamento onde eu estou, eu comecei a pensar sobre isso, né, nesse lugar de quarto de empregada, e eu como mulher negra, morando num apartamento aqui onde eu moro, não tem tantas pessoas negras, o pessoal majoritariamente
é branco, e aí pensando nessas questões de pertencimento, e aí resolvi fazer um trabalho sobre isso, porque na verdade esse quarto de empregada agora é meu ateliê. Não sei se eu já falei isso para a Luana, porque eu sei que eu já falei isso para várias pessoas. E aí eu comecei a produzir uma videoarte problematizando justamente esse lugar, que eu acho que tem a ver com essa narrativa da sua mãe que você falou, né? Subverter, né? A sua mãe subverte esse lugar de trabalho para um lugar de consumo, para um lugar de luxo. E aí eu também, né? Só que no meu caso, o meu luxo me dá o prazer de produzir arte, de me dizer artista, né? E aí eu faço esse trabalho subvertendo o quarto de empregada, que seria um lugar inicialmente que eu poderia ter uma relação de pertencimento ali, mas transformando assim as vassouras, as coisas em pincéis, e acordando e despertando, despertando nessa performance como se fosse uma tomada de consciência de que, na verdade, eu sou artista e não somente trabalhadora, não tenho somente trabalho braçal para oferecer. Então, eu acho que realmente, assim, reforçando esse lugar de subverter mesmo, né? Não só de reforçar, mas de mostrar novas possibilidades através de arte e espaços de formas, né? Espaços não, formas de insurgência para esse sistema neoliberal, né? Que acaba limitando a nossa experiência, né? Gente, eu queria agradecer pelo espaço de interlocução. Obrigada mesmo. Tudo que vocês falaram, eu anotei. Eu estava anotando tudo aqui, anotei de Jamila, Silva Frederici, Sociedade do Cansaço, e isso tudo eu vou começar a ler. Obrigada mesmo. Vai incorporar bastante aí o meu trabalho, meu pensamento, minhas reflexões. Obrigada. A gente ia ver o trabalho da Eliane Amorim, só que Eliana Amorim, só que ela precisou sair. Eu tinha deixado até o trabalho dela para o final, mas ela tem um bebezinho, gente. O bebezinho está naquela fase que anda, sabe, que começa a andar. Enfim, aquela fase do aninho que é bem, bem difícil. Ela não ia poder onde que o companheiro estava em aula, mas aí, de repente, o bebê demandou dela. Então, eu vou deixar essa análise da obra dela para a última aula. Eu acho que a gente pode até amarrar, porque remete muito à primeira aula, que eu apresentei aquelas imagens coloniais, né, das amas de leite. Quem não tiver, que não pôde comparecer, eu tenho no Drive. Eu sei que teve gente que me pediu um pouquinho antes dessa aula, mas eu não consegui, eu estava correndo para colocar as imagens que o pessoal mandou antes da aula. Então, é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, o tempo é esse, o momento é esse. Thaís, se você quiser, depois, se você ainda estiver aí, me mandar o vídeo, eu posso compartilhar também, se você tiver algum link, né, no YouTube ou no Drive. Sim. Tá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube com esse vídeo, se chama Quarto de Desejo, utilizando como referência o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. E aí, nessa lógica de subverter, eu nomeio esse para Quarto de Desejo. E tá lá, se jogar no YouTube, Thaís Bazia, Quarto de Desejo, acho que vai achar, mas eu vou mandar o link, com certeza. Thaís, nossa, queria agradecer muito, muito, muito a sua contribuição. Eu sou fã, sou fã do seu trabalho. Você, a Sunshine também, que está aqui, a Sunshine, compartilhar os trabalhos de vocês com a gente, e da gente poder construir também essa rede, né? Poder aí, enfim,
nos conhecer, fazer essas conexões, conhecer os trabalhos e apoiar os trabalhos umas das outras também, porque é muito importante essa temática. Eu não gosto de falar temática, né, mas esse talvez eixo conceitual da maternagem negra na arte é um eixo muito, embora, né, sejamos diversas, a gente tem muito pouca produção de artigo, né? Muito pouca produção científica acadêmica sobre isso. Então, assim, até é uma característica do meu curso, né? Eu vou fazendo essas associações, a gente vai aí trazendo referências de outras áreas, mas que já a arte maternagem em si, né, é algo que há poucos anos não se falava disso no meio acadêmico, e aí quando a gente traz esse recorte racial, que quando a gente vai ver se justifica muito, né, na nossa história, na história do Brasil principalmente, mas a gente tem muito pouco. Então ter você produzindo, a Sunshine produzindo, enquanto artistas nesse campo, eu acho que é uma contribuição muito grande para a história da arte, para o pensamento feminista, pensamento do movimento negro. Enfim, sim, a gente se apoiar também é incrível. É isso, eu queria agradecer demais vocês todas, todos e todes que estão aqui comigo, e até quinta-feira. É isso, gente. Quinta-feira, só para dar uma préviazinha, quinta-feira eu devo trazer um pouco desses ruídos, né, que mães negras artistas causam na história da arte hegemônica, né, e também refletir sobre as categorizações e as fronteiras do sistema de arte, tipo arte popular, arte naif, enfim, arte acadêmica. Vai ser um pouco nesse sentido de como que artistas negros se inserem nesse sistema. Gente, beijo grande para todas, todos e todos. Tchau, tchau.